Eu vou fazer a prece, pode. A prece por entendimento. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concede pode fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recurso que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho que nos honraste em servir os semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em ti, tanto quanto permanece em nós, agora e sempre. Que assim seja. Emmanuel. Excelente. Pronto, pessoal. É o seguinte, nós aqui, eu, Adson, Vetinha, Sheila, né, nos comprometemos, surgiu a ideia, né, de estudarmos o Evangelho do início ao fim, né, toda quarta-feira, no horário de 9 horas, e com o objetivo de conhecimento, né, e de chamar mais pessoas para que elas possam aprender mais, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E além de nós, né, que vamos palestrar, outras pessoas também no decorrer do tempo, né, das palestras que vão ser quinzenais, vão ser chamadas também, né? Então esse é o objetivo do encontro, né? Então, agora eu vou ler uma mensagem aqui, que é a mensagem para hoje mesmo, do dia de hoje. Aceita na Terra a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe lavrar. Quando e quanto se te faça possível, auxilia aos companheiros de existência sem absorver-lhes as responsabilidades. Se alguns daqueles que te compartilham a passagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhes competem ou se desorganizarem as tarefas que lhes dizem respeito, ajudas no reajuste desejável sem tisnar-lhes o livre-arbítrio. Mas não te lamentes se não conseguires fazer isso, de vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Ama aos familiares, aos entes queridos, sem vinculá-los a qualquer existência, e sejamos agradecidos aos que nos estendem compreensão e bondade. Não aspires a retificar apressadamente os outros, quando os considerares errados, segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quanto em erro, nem sempre admitimos corrigidas imediatas. Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos ferido impensadamente aos outros e não conserves mágoas que te envenenariam a vida.
Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estima, de vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo em que se encontram. Diante de opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emiti-las, conquanto nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus. Porque se para cada cidade terrestre dispõe de trilhas numerosas, imagina quantas vias de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos. Administra com equilíbrio a abnegação, os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não ouvides que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida além da morte, e que um dia partirás do mundo carregando contigo unicamente os valores que houveres entesourado dentro de ti. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim, agindo, ainda que não percebas, desde agora estará imperturbavelmente nos domínios da paz. Emmanuel Chico Xavier. É isso, pessoal. Muito bom, muito bom. Acho que vocês combinaram, porque não é possível. Olha só que interessante. Marivete leu uma mensagem que justamente fala que podemos viver o hoje melhor do que ontem. E você aí acabou de ler que para que isso aconteça, nós precisamos respeitar o livre-arbítrio das pessoas, dos nossos irmãos, das pessoas à nossa volta, sobretudo acerca das religiões. Como você acabou de falar, existe apenas um caminho para chegar nas cidades? E hoje o texto é justamente falando sobre um tópico que versa, que fala sobre essa questão da ascensão religiosa do homem. Então, não é possível, vocês combinaram aí. Olha, e o mais interessante é que essa prece é de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Exatamente. Daqui também, Betinha. Pois então. Eu não falei com Juliana, por sinal estou aqui na cama esses dias, né, de repouso, e não falei com ninguém. Nem eu também. Muito bem. Muito bem. Todos aí de parabéns. Bom, o tema de hoje é tratando daquilo que nós iniciaremos a conversar quinzenalmente, a cada 15 dias, nós pretendemos fazer um momento de exposição como esse, não é? E o tema da noite é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. No subitem, as 3 revelações. Notadamente, Moisés, como primeira revelação. O Cristo, como segunda revelação. E o Espiritismo, como terceira revelação. Então, para conseguir introduzir, para conseguirmos iniciar estes comentários, vamos criar um contexto que nos faça facilitar a compreensão, pelo menos cronologicamente, do que temos para conversar. Veja bem, meus amigos, a Terra
segundo a ciência, tem 4,5 bilhões de anos. Porém, o surgimento da vida na Terra, segundo a ciência, que nos confirma as palavras, os conceitos de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, informa que a vida na Terra está ali em volta de 3,5 bilhões de anos. Já não são 4, já são 3,5, chegando até nós. Dando um salto grande a 65 milhões de anos atrás, já está reduzindo. Aconteceu aquela hecatombe que a ciência prova ser real, da destruição de grande parte da vida na Terra, onde se diz da extinção dos dinossauros, que alguns sobreviveram, dando origem, por exemplo, aos pássaros da Terra, que foram dinossauros há 65 milhões de anos. Logo depois, nós temos a coisa ali de 6 milhões de anos, cada vez chegando mais perto de nós. Temos o surgimento dos primeiros hominídeos, onde a linguagem, ou aquilo que podemos chamar de início dos rudimentos da linguagem do homem, 500 mil anos atrás. Veja bem, isso é para falar dos primeiros hominídeos, mas a nossa espécie, que resultou do progresso de outras, quando não da luta entre si, de 500, estamos em 200 mil anos atrás. Dando um outro salto mais perto de nós, a agricultura só surge no cenário da Terra enquanto domesticação das sementes há 12 mil anos atrás. E vocês vão ver por que eu estou falando de tudo isso, tá? Onde o surgimento, finalmente, da escrita é coisa ali de 3.500 anos antes de Cristo. Coisa de, agora com 2.000 anos no Cristo, 5.500 anos de nós. A presença da religião, desde quando o homem tenta explicar a vida e a natureza, sempre existiu, de uma forma ou de outra, através dos seus ritos, principalmente, conforme se pode averiguar nas pesquisas dos cientistas e pesquisadores. Os primeiros registros estão a coisa de 40 mil anos atrás. Então, amigos, observemos nós que da origem da Terra até nós passamos por transformações, surgimos no cenário da Terra e, ao surgir, muitas gerações aconteceram até que tivéssemos consciência, como é o caso do Homo sapiens sapiens, ou seja, aquele que tem consciência, que sabe. O animal sabe, mas não tem consciência. Nós não. Nós pensamos e sabemos que sabemos. Assim, sempre buscamos explicar a origem daquilo que nos parece sobrenatural ou nos parece diferente da nossa vida odierna. Então, neste contexto, os espíritos nos falam que basicamente tivemos 3 momentos
quando a lei de Deus pôde ser instaurada, pôde ser introduzida, pôde ser apresentada à humanidade, onde a primeira revelação desta lei está na aparição, na vinda desse expoente que foi Moisés. Fala-se de Moisés, que Moisés nasceu em torno de 1500 antes de Cristo. Os israelitas assim definiram, através de seus estudos diversos, como fixando-o nesta idade. Então, a presença raciocinada das nossas origens religiosas contam a partir da primeira revelação da lei de Deus, que está ali em 1500 anos antes do Cristo. E a história de Moisés, como nós já devemos saber, nos conta que ele foi um filho de israelitas que, para evitar a sua morte, foi colocado no rio, numa cesta, porque as crianças da aldeia onde ele vivia estavam sendo exterminadas pelo faraó Ramsés II. Ele foi poupado. Foi encontrado posteriormente pela filha do faraó, conta-se nos registros que temos disponíveis, e foi criado como uma pessoa rica e próspera. No entanto, quando adulto, ao ver que isso fala-se na nossa pesquisa, e pode ser encontrado no Êxodo, ali no Velho Testamento, que ao ver uma injustiça com um judeu, isso no Egito, ele se opôs a essa injustiça e foi caçado, julgado e teve que fugir. Na fuga, ele ficou nesse lugar chamado Midian e lá se estabeleceu. Quando foi chamado, como diz no Êxodo, foi chamado por Deus porque este se lembrou do pacto, do acordo, da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Então, nesta primeira revelação, nós percebemos que a forma, o conteúdo das leis mosaicas, onde parte dele são os 10 mandamentos, que nós temos conhecimento, e a outra parte são leis que ele criou, de forma a organizar aquelas almas que viviam naturalmente dentro de um conflito, dentro de uma organização desorganizada, digamos assim, não é? E através da força, através daquilo que chamamos lei do talião, olho por olho, dente por dente, a muito conhecida na antiguidade, ele pôde organizar e implementar o que, na primeira revelação, seria a apresentação, como dizem os espíritos, a abertura de portas da lei de Deus. No entanto, o tempo passa e séculos dobram, onde os profetas, os médiuns de então, já falavam que
o futuro legaria à humanidade a vinda de um Messias, aquele que seria o Filho do Homem, para melhormente apresentar a lei de Deus aos homens. Eis que chega a figura que corporificada representaria a lição do amor na terra. E por que fazer-se necessário? Porque, como vimos, a lei de Moisés não era suficiente para a humanidade. Porque, que dizer das mulheres que eram tidas como propriedade? Que dizer dos pobres que eram menos do que os grandes senhores das leis e das políticas? Que dizer dos doentes? Se tinha família, ia ser cuidado por ela, mas se não tinha, ia ser jogado à rua. Se tivesse uma doença contagiosa, o hospital da época era o banimento para o Vale dos Imundos, a exemplo do que nós sabemos, do que o Evangelho nos conta, do que as leituras, os romances espíritas nos falam, por exemplo, sobre Madalena, que, num salto de consciência, tendo a rejeição de todos, preferiu ir para este mesmo Vale dos Imundos que eu me referi, acompanhar os seus iguais, aqueles que tinham sido expulsos, aqueles que buscavam o consolo, como ela também buscava. E que dizer dos escravizados? Pois que naquela época, naquela faixa de consciência, se você não fosse a favor de Roma, dos políticos, israelitas ou não, era muito fácil resolver a questão. Expoliava-se os seus bens e você virava um escravo. Que dizer desta população de escravos? Onde a justiça no mundo? Apenas com as leis mosaicas? Impossível. Então, fez-se necessário, amigos, que o próprio amor se corporificasse na terra. Este Espírito que chamaremos de Jesus e que inauguraria este conceito além da justiça mosaica, sendo assim, segundo o Evangelho, a segunda revelação da lei de Deus. No começo, como disse, Moisés inaugura o período da revelação das leis de Deus. E Jesus, com o seu conceito renovado de amor, dá continuidade à apresentação do amor na vida para todos nós. A exemplo do que fala Amélia Rodrigues em seu livro, como é mesmo? Em seu livro, A Mensagem do Amor Imortal, onde, em poucas palavras, ela faz uma síntese do que representou para a humanidade este espetacular conceito do amor. Quando, no Sermão da Montanha, Jesus deslumbrava aquela quantidade de espectadores que ela mesma diz que foram necessárias algumas encarnações para que todos ali, nutridos desta
deste alimento espiritual daquela tarde fossem não apenas espectadores, mas exemplos da força daquelas palavras. E Pedro, que também ali estava, à noite com Jesus, emocionado naturalmente, por ver-se tão inferior, por sentir que ele mesmo, representando a todos nós, não tinha pareamento com todas aquelas bem-aventuranças que ali o Cristo havia enunciado à humanidade, diz ao Mestre que não se sente apto, não se sente em condições, não se sente capaz de equilibrar aqueles conceitos. Mal tinha ele frequentado a sinagoga, vez ou outra. Então, o Mestre, depois que ele pergunta a célebre frase, Jesus, ensina-nos a amar, a mim e a todos nós que te ouvimos falar. E o Cristo, em resposta de Amélia Rodrigues, fala o seguinte: ama Simão em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem. O amor é o primeiro, Simão, e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Nunca te detenhas no exame do mal, de qualquer procedência que gera sombras e perturbando-te. Ademais, guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não saibas, não te exaltando no triunfo, nem te desesperando na dor. Ou seja, amigos, mantendo equilíbrio. A dor passa. Não foi isso que ele disse para Simão Pedro? Pois bem, e continua. Persevera a tua paz. Preserva a tua paz no vasilhame da consciência honrada, mesmo quando erres, porque ela é a base para a tua felicidade futura, Simão. Mediante a tranquilidade dos teus sentimentos nobres, nunca revides mal por mal, confiando em nosso Pai e entregando-te a Ele sem reservas nem receios. Porque Ele cuidará de ti, Simão, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te resistência para os enfrentamentos necessários ao teu processo de evolução. Perdoa, Simão, sempre e sempre a tudo e a todos, até mesmo àquilo e àquele que aparentemente não mereçam perdão. O braço da divina justiça utiliza-se, às vezes, da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e de efeito, segundo Amélia Rodrigues. Conforme a tua semeadura, assim se te apresentará a colheita. E Jesus continua. Ninguém passa no mundo livre do sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Desse modo,
Tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso nem temendo reproche, e já estarás amando. Fim da resposta escrita, ditada por Amélia Rodrigues, do comentário de Jesus a Simão Pedro. E já estarás amando, diz Jesus. Então, inaugurar este amor na segunda revelação das leis de Deus à humanidade é, antes de mais nada, aprender a respeitar, como disse Juliana no começo da leitura, como disse Marivete na prece inicial, é respeitar ao outro, esperando que o hoje seja suficiente. Não nos preocupando em dar o troco ao adversário, porque isso não é tarefa nossa. Isso é tarefa de Deus. E, conforme viríamos a conhecer, da própria divindade, da própria espiritualidade, sendo os espíritos as ferramentas do cumprimento de sua vontade. E em João 14, 18, 31, fala o Cristo: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Este, amigos, é o enunciado para a promessa deste irmão mais velho de que as lições para a humanidade não finalizariam por ali. E seria necessário, seria essencial uma releitura das suas, de um lembrete, melhor dizendo, da sua mensagem para a humanidade. Nós sabemos que após essa época, inicia-se no mundo a Idade Média e as sombras que foram ali apresentadas, que a história registra, todos nós sabemos. O que talvez não saibamos de pronto, o que pode ser constatado na literatura espírita, é que a esta época, aqueles espíritos que foram higienizados, digamos assim, removidos, que foram, que saíram do ambiente da Terra para que uma higienização psíquica pudesse acometer a Terra, e que foram todos resumidos nos umbrais, com esses 1000 anos anteriores, eles já podem voltar à Terra. E não é justamente nesta época, amigos, que podemos registrar no mundo exemplos como as cruzadas, 8 cruzadas, onde, justificando-se salvar a pureza do ideário cristão, podemos ter o registro na Terra de atrocidades tremendas. A Terra deveria ser destruída, na visão de alguns desses espíritos. E, logo em seguida, tivemos o quê? Depois das cruzadas,
as Inquisições. Outro exemplo da mentalidade de extermínio e inferior do homem médio como nós, aqui na Terra, a esta época. Então, após o século XV, XVI, saindo deste período de trevas e de grande recrudescência da ciência, temos ali as primeiras, digamos assim, o reinício das descobertas que criarão o cenário para que a verdade se estabeleça no mundo. Claro que estamos falando da ciência física, da ciência material, da eletricidade, das coisas mecânicas, da natureza, da química e da física. E, criando assim este cenário especial, inicia-se o que podemos chamar de espiritualismo consciência, que seria o espiritismo. Ali, pelo meado do século XIX. Os espíritos nos falam que podemos assim definir como resposta à promessa do Cristo, que todo o processo mediúnico antigo que sempre existiu na humanidade deveria agora ser o artífice desta retomada das coisas cristãs. E não mais por uma personalidade, como foi com Moisés, como foi com Cristo, mas agora por muitas personalidades, mostrando que todos nós já estaríamos, a humanidade já estaria a esta época com maturidade suficiente para melhormente entender tudo aquilo que o Cristo falou, mas que não pôde explicar. Como ele falou das energias, como ele falou em seus milagres, como ele falou da reencarnação através da ressurreição. Mas o homem, naquela época, não tinha condições, não tinha intelecto, não tinha a maturidade emocional, inclusive, de compreender, coisa que pode ser melhormente explicada agora em todos os cantos, em todos os continentes, através da codificação organizada por este missionário que chamaremos de Allan Kardec. Sabemos que o Allan Kardec foi um nome de uma persona, de uma encarnação que o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail teve em épocas remotas. Então, utilizando esse pseudônimo para que não fosse ele reconhecido de imediato pela sociedade da França do século XIX, em 1857 lança este compêndio de perguntas e respostas para que nós pudéssemos entender finalmente detalhes do que seria esta relação de proximidade entre nós, espíritos encarnados, e vós, espíritos desencarnados. E lança assim o livro dos Espíritos. Logo em seguida, alguns anos depois, em 1861, lança
o livro dos médiuns. Em 1864, este livro que serviu de base para esta nossa conversa nesta noite, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, lança o livro O Céu e o Inferno. E, finalmente, como o último do Pentateuco, que nos faz entender estas relações de simbiose entre nós, aqui e agora, e nós, quando perdermos o nosso corpo, que é a Gênese. Neste período, por 11 anos, entre 1858 e 1869, no ano do seu desencarne, que foi em março, ainda continua a organizar. Eliane pediu para falar. Já, Eliane, a gente abre aqui para nossa... No finalzinho da exposição, a gente abre para as perguntas e comentários, tá? E em 1869, no ano do seu desencarne, ainda estava à frente da Revista Espírita. Então, amigos, esta foi a terceira, como dizem os espíritos, a terceira revelação das leis de Deus. Como disse, não mais feita por uma apresentada por uma pessoa, mas agora apresentada por muitas consciências. Então, une-se aí a ciência com a religião. Coisa que, deste ponto para trás, sempre houve aí uma grande luta, porque o homem, querendo ter a posse das consciências, sempre buscou para si, não é? A verdade absoluta. Então, ou o religioso está certo, ou o cientista está certo. Mas o que podemos observar hoje é que os dois estão certos. E é impossível crescer para Deus, segundo nos falam os espíritos, sem que ambos estejam trabalhando um pelo outro, em direção, na vertical, em direção a Deus. E como disse um sábio da nossa, assim, mais recente, da nossa história mais recente, que foi Descartes, ele falava: penso, logo existo, mas o que a história não anotou, pelo menos o que não é repetido nas academias, é que ele complementa: penso, logo existo, logo Deus existe. Todo o trabalho do cientista, do filósofo, do pensador, foi para provar que o racional consegue chegar até o espiritual. E, para fechar, como diz o Evangelho no Novo Testamento, em João 8,32, o Cristo nos fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, que não é posse de nós outros, vem de Deus e pode ser iniciada por Moisés, continuada pelo Cristo
E segundo os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, concluída pelo Espiritismo, para que nós possamos conhecer a verdade das relações entre os espíritos e destas relações em nossa vida e que ela possa iluminar as nossas consciências. Afinal de contas, é em nossa consciência, segundo os espíritos, que estão gravadas as leis de Deus. Que Deus nos abençoe e agora nós podemos abrir para dividir as nossas impressões. Então, uma amiga estava querendo falar, não é? Quem foi mesmo? Agora é o momento. Quem quiser perguntar, quem quiser fazer algum comentário, porque senão eu falo, viu? Mas eu acho que em 10 minutos a gente consegue falar 5 minutinhos rápido e aí fechar com a prece final. Alguém gostaria de aproveitar esse tempo? Exato. Sim. Oi? Muito interessante. E, rapidinho aqui, observe. Os mundos são infinitos para o nosso entendimento. E a evolução dos mundos é relacionada com a evolução de outros mundos. A evolução da Terra está relacionada com a evolução de outros mundos. Então, Alberto estava gratamente nos lembrando que, recentemente, nesta época aí de 40 e tantos mil anos atrás, espíritos degredados desta estrela, né, de um planeta daquela estrela de Capela, aos poucos começaram a migrar para a Terra, de forma que assumiram a responsabilidade, então, de trazer-nos informações que estavam contidas, informações intelectuais, conhecimentos científicos, segurança técnica, para que deixassem aqui conosco dividissem conosco essas informações tecnológicas. E, desta forma, pudessem eles também progredir. Porque, veja bem, o que está acontecendo com eles lá, o que aconteceu com eles lá, está acontecendo conosco agora. Não é isso, Alberto?
a Terra está se transformando. Nós estamos passando de um período longo de provas e expiações e estamos entrando numa fase, neste século afora, para um planeta de regeneração. Assim, o homem que só promove a violência, ele pode ficar aqui? O homem que promove a guerra, que promove a morte, que promove o lucro a todo custo, ele pode ficar nesse perfil de planeta melhoradozinho um pouquinho? Não pode. Então, sabemos que grandes levas de espíritos já há um tempo, já há algumas décadas, já estão sendo migrados da Terra para outros orbes, para que lá, na humanidade destes outros orbes, eles possam aprender, reaprender o que é a humildade, o que é a contenção, o que é dividir, e com seus conhecimentos vão poder dividir para o homem desta outra humanidade. Dividir os seus conhecimentos, assim como os capelinos, não é, Alberto? Dividiram com nós outros. Não é isto, amigo? No decálogo? Sim. É. 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 Sim. Com certeza. É a proposta espiritual, né? Você vem com uma proposta. E essa proposta a gente reconhece ao longo do caminho. Será que é isso que nós estamos fazendo aqui agora? Naturalmente, na nossa pequena, na nossa proposta de transformação de nós mesmos, primeiramente? É. Sim. Não.
Eu acho que não. Uhum. Isso, exatamente. Alberto, muito lhe agradeço pelas observações finais. Eu acho que foram muito pertinentes e nos ajudou a fazer aí um fechamento, né, desse. Que bom. É, exatamente. Então, assim, nós temos 2 minutinhos para fazer a prece final, onde quem gostaria, Juliana, de concluir fazendo a prece final? Ou Marivete? Não, é você. Eu? Ah, tudo bem. Então, um minutinho, vou fazer essa prece. Só tem 1 minuto. Então, em 30 segundos, quero agradecer aos espíritos amigos que nos mantiveram firmes no propósito de estudar este tema que vai, com certeza, florescer dentro de nós. Isto foi a semente. Nem sempre colhemos na vida material aquilo que plantamos, mas na vida espiritual, tudo que plantamos, nós colhemos. Então, quero agradecer a todos pela presença e louvado seja Deus, que continua nos permitindo